Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Mas para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe. Para quem ainda não sabe, é o Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens. Gabriel, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. Vamos falar bastante de animais selvagens aqui em Botucatu daqui a pouco no Radar da Prever FM. Prever FM 12:10, esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje nós estamos recebendo aqui o Gabriel Correia de Camargo, médico veterinário do SEMPAS. O Joandro Gabriel, que é responsável técnico pelo SEMPAS, que é o Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens. O Gabriel, SEMPAS, ele é referência, né? Eu diria internacional até pelo trabalho que oferece, né? O SEMPAS, ele foi crescendo, né, conforme os anos foram passando. Então a gente teve ali em 2005 com o professor Carlinhos o embrião ali do SEMPAS. Então começou atendendo poucos animais, de repente começou a chegar mais, a polícia ambiental começou a trazer os animais. O SEMPAS passou a atender animais de zoológico também. Então, tudo isso foi alimentando ali aquele embrião, e hoje o SEMPAS ele é uma referência mesmo. Quando o Gabriel fala do professor Carlinhos, é o professor Carlinhos Teixeira, que é o idealizador do SEMPAS, né? E eu falava com o Gabriel pouco antes de começar a entrevista, ele era vizinho do meu tio. E isso há 30 anos a mais até, quando não tinha o SEMPAS, ele levava muito animal para cuidar em casa. Então ele chegava na caminhonete com tucano, com jaguatirica, com tartaruga, com tudo quanto é animal que você imagina. Legal. E ele ele era um mini SEMPAS no quintal da casa dele. Um abraço ao professor Carlinhos, à dona Zete. E hoje em dia, Gabriel, quais são os animais? Esses dias me perguntaram, e eu não soube responder, quais são os animais mais resgatados e cuidados? O SEMPAS ele não resgata, né? Ele só cuida, resgatado pelo GPA, pela Polícia Militar Ambiental. Qual que é a principal espécie ou a que mais aparece para vocês lá? Isso depende muito da sazonalidade também. Tá. Né? Então agora a gente está ali final da primavera, começo do verão, a gente está na temporada de filhotes. Então a gente recebe muito filhote de gambá, filhote de coati, filhote de aves em geral, né? Que agora tá todo mundo se reproduzindo. Daí aí que tem os acidentes, os filhotes caem do ninho, às vezes, enfim, gato pega, né? Gato doméstico. Então a gente tá na temporada dos filhotes agora. Então depende muito do momento do ano que tá. Então, mas em geral, a gente recebe muito filhote de animais, né? Que não necessariamente estão feridos, mas estão órfãos, né? Estão sem os pais. E muitos atropelamentos, né? De mamíferos em geral. Você citou algumas espécies como o coati, como o saruê, né, o gambá, e são espécies selvagens, mas que estão cada vez mais no nosso cotidiano, né? Ou é a gente que invadiu o espaço deles? Depende do ponto de vista, né? Mas de certa forma, né, a gente chama esses animais de animais sinantrópicos, né? Então, quer dizer, é um animal que ele se beneficia da presença antrópica, ou seja, da presença das pessoas, para poder conseguir alimentação, conseguir moradia, conseguir segurança. Né? Então, existem espécies que são muito mais adaptadas do que outras. Então, se a gente pensar os coatis, os gambás, são animais que estão ali o tempo todo entrando na casa das pessoas, né? Ali em áreas periurbanas. Mas se você pegar uma onça, por exemplo, ou um tamanduá-bandeira, um lobo-guará, são animais que não se adaptam nesse modelo, digamos assim. Aqui em Botucatu tem um bairro, acho que é Ouro Verde. Tem Ouro Verde ali, o Itamaraty, né, Gabriel? Teve bastante problema com eles entrando na padaria, né, para pegar as coisas, entrar na casa das pessoas também. Acho que no começo alguém alimentava, aí eles foram condicionados a isso, aí falaram, é errado, não pode alimentar. Deixaram de alimentar, aí eles começam a invadir as residências. Exato, né? porque o erro começou aí, né? Começou com essa ceva. Então, você acostuma o animal, você sinaliza para o animal que ele tem alimento, né? E o que o animal faz? Para que serve você gastar energia na natureza? Procurar alimento e se reproduzir, basicamente. Aliás, a ceva tem que tomar muito cuidado, né? Exato, porque você tá ali, você tá oferecendo uma fonte de alimento regular, né? Pro animal. E o animal vai associar ali a sua presença, a presença daquele local como positivo. E vai começar a se aproximar cada vez mais. E aí que o acidente pode começar.
Ô Gabriel, é possível reverter esse processo ali no Ouro Verde, por exemplo? Com muitos e muitos anos de insistência, sim. Não é de uma hora para outra. Não, mas assim, eu acho que o que a gente sempre fala, né? O que a gente sempre orienta as pessoas não alimentar e não tornar acessível para o animal. Então é a mesma coisa quando a gente tem um acidente com uma onça parda, por exemplo, que entra numa propriedade. Existe toda uma normativa publicada de como lidar com esses predadores nas áreas rurais. E basicamente o que você tem que fazer é evitar que o animal possa acessar aquelas galinhas, aquelas ovelhas, enfim. Porque uma vez o animal não conseguindo acessar, ele não vai mais gastar energia para ficar indo lá. Ele só vai lá se ele conseguir alguma coisa em troca, né? Que no caso é o alimento. Aquele cara que a onça comeu literalmente foi esse ano, né? Foi mais pro começo do ano, né? Eu acho. Foi ceva, né? Ele tinha mania de cevar o lugar. Ele cevava a onça pintada e aconteceu o acidente. Quer dizer, não estamos na cadeia alimentar desses animais. Não. Mas o que aconteceu ali no caso dele específico, que ele foi praticamente devorado pela onça? Provavelmente a onça, ela se sentiu ameaçada por ele, ou ela viu uma oportunidade ali de conseguir uma refeição. Eu vi nele mesmo? Nele mesmo. Pode ter acontecido. Aí ela tá se isso acontece, ela deve estar num estágio... por exemplo, uma desnutrição pode acontecer. Severa, né? Então, até porque o que foi divulgado na época foi que ela estava numa condição corpórea ruim. Então, muito provavelmente não tinha mais tanto alimento ali naquele trecho que ela vivia, porque a onça, ela vive num raio de mais de 100 quilômetros. Cada onça, elas são solitárias. Faltando dentes já, então ela estava meio debilitada. Então, muitas vezes, por mais que não faça parte da cadeia trófica ali, o ser humano, pode ter acontecido um acidente por oportunidade. Me perdoe a ignorância da comparação. Aliás, eu vou perguntar se é comparável. É basicamente a mesma coisa daquele episódio do acidente nos Andes, do ser humano, que em último caso ele viu a sobrevivência dele na própria espécie. Acho que talvez não tá racionalizado dessa forma, mas pode ser comparável. Ela viu ali uma oportunidade porque ela era um animal que precisava comer. Então. Que coisa, não? E era uma presa fácil, né? Na época eu vi também. Um homem não ia correr muito, um animal, enfim. Não tem como, né? Então... Daqui a pouco a gente volta na onça, mas só para encerrar o assunto coati, né? O coati, ele tem as garras são perigosas, né, Gabriel? As garras nem tanto. O principal problema com o coati são os dentes. Os dentes do coati são trifacetados. Então é um dente que causa uma ferida por mordedura muito grave. Então é um animal que vai se defender principalmente. Ele arranha, sim, mas ele se defende principalmente com a mordedura. Ele pode atacar se não encontrar o alimento? Pode. Então ele chegou ali na casa do Joandre, o Joandre não dá mais o miolo de pão para ele. Eles podem atacar. ser agressivos. Então, assim, a gente sempre orienta, manter a distância do animal. Nunca tentar passar a mão, nunca tentar chegar perto, porque é um animal muito bonitinho, né? Muito fofinho e tudo mais. Se eles se sentirem ameaçados, eles vão morder. Isso pode fazer um estrago na mão, na perna da pessoa. Eles se reproduzem facilmente, né, Gabriel? Pela quantidade, pela colônia. Cada colônia tem o quê? 60, 70 coatis? São ninhadas que acontecem mais de uma vez por ano. E elas são de 4 a 6, até 7 animais. Caramba. É um animal bem fértil. E nós temos algumas regiões aqui em Botucatu sempre próximas de mata, né? Então ali na Vila Ema, acho que tem. No Ouro Verde que você citou, Joandre, já vi próximo à Serra de Botucatu, são sempre nessas áreas, então eu imagino, áreas de mata, né, Gabriel? Sim, eles usam as áreas de mata como refúgio, então eles vão dormir ali, eles vão se esconder e tudo mais, e eles usam as áreas urbanas para procurar alimento. Qual que é o deslocamento máximo de um coati ou de uma colônia de coati atrás de alimento? O coati, ele não vai se deslocar tanto quanto uma onça, um carnívoro aí mais, um predador, por exemplo, mas ele vai poder andar vários quilômetros, ele pode percorrer a cidade toda em busca do alimento.
Legal. Bom, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Gabriel, falar mais. Eu quero perguntar de onça parda, principalmente, que a gente tem bastante aqui na região. Daqui a pouco no radar da Prever FM. Prever FM, 12:26. Esse é o radar, música e conversa boa. E hoje nós estamos recebendo aqui o Gabriel Correia de Camargo, médico veterinário do Sempas. Gabriel, qual que foi o animal que mais deu trabalho para você e pro Sempas aqui em Botucatu? O Joandre acabou de perguntar fora do ar de um tigre que apareceu, um siberiano que apareceu aqui uma vez, é isso? Na verdade, tem uma pessoa que tinha esses animais lá em Garça, numa propriedade privada, e esses animais, quando ficam doentes, eles acabam passando aqui com a gente, né? Então, eu acho que de animais, de uma forma geral, toda vez que tem um grande felino, né? Então, um tigre, uma onça, um leão, dá muito trabalho porque envolve muita gente. Esse é um tigre, é de um cara que ia pra televisão, antigamente aparecia nos domingos com o tigre e tal. Não sei se era o mesmo. Não sei se é o mesmo, mas esse aí é um que tem um problema na pata? Isso, ele tinha. Isso. Ele, então assim, quando tem um grande felino, e tem que ter uma equipe especializada só para fazer anestesia do animal, para garantir a nossa segurança, né? Aí tem uma equipe de clínica, uma equipe de cirurgia, uma equipe de imagem para poder fazer então assim, tudo que vai fazer tem um número muito grande de profissionais participando. Então é bastante trabalhoso nesse sentido, fora que é perigoso, né? Então. Como é que é alimentar um bichinho desse? Ô, gatinho, vem cá. E daí? Assim, esses tigres em específico, o pessoal trazia umas peças, né, de contrafilé, de picanha, ele passava muito bem esse tigre. Quantos quilos cada refeição? Uns 40, mais ou menos. Cada refeição? Por aí. É muita coisa, né? Um tigre é bastante coisa. Então, mas geralmente o que é feito é oferecido, né, a proteína pro animal. Então, um pedaço de carne, que não é, na verdade, o essencial, a gente precisa oferecer vísceras para esses animais também, então muitas vezes rato, galinha, né, também entra no já abatidos, né, também entra no cardápio desses animais. E daí, como é que é? Alguém joga, tem que levar até lá, como é que funciona? É porque assim, quando a gente está falando de um animal perigoso, de um felino, de um lobo, de alguma coisa assim, em cativeiro, não só dos animais perigosos, mas existe uma coisa chamada cambiamento. Então, o recinto de todos os animais, ele tem que ser dividido em duas partes. Então, uma parte que você consiga isolar o animal e você consiga entrar do outro lado. Então, por exemplo, lá no Sempas a gente tem tamanduá, tem macaco prego, tem cachorro do mato. Esses animais, eles são cambiados, ou seja, eles são guiados ali, né, conduzidos até uma outra parte, essa parte é fechada, para que o tratador consiga limpar, por exemplo, o recinto e depois troca. Então, sempre tem que ter o cambiamento. Então tem como a gente acessar o animal sem estar no mesmo espaço que ele, né? Então a gente cambeia ele, né? A gente transporta ele ali para um quartinho, faz o que tem que fazer e solta de novo. Já receberam outros grandes felinos? Onça pintada, leão? Já, várias vezes. Leão também? Com certeza. Dos zoológicos principalmente, né? Quais são os zoológicos, entre aspas, clientes do Sempas? Olha, a gente já trabalhou com várias instituições, mas a gente tem uma parceria muito forte, inclusive de pesquisa com o Zoológico de Sorocaba e com o Zoológico de Bauru, que acabam sendo, né, os mais próximos de nós. E alguns zoológicos municipais de cidades um pouco mais distantes já trouxeram animais pra gente, no Catanduva, Nova Odessa, Americana. Então a gente já trabalhou com várias instituições. Ó, descobri o nome do tigre aqui. Se for acho que é o Tom. Eu acho que é ele mesmo. É o tigre Tom. Gabriel, você acha que a gente teria condições em Botucatu de ter um zoológico? Eu acho que se tivesse alguém para investir nisso, seria interessante. Iniciativa privada, né? Eu acredito que sim. Porque se você vai pensar num zoológico, um zoológico correto, né? Um zoológico que vai respeitar ali todas as diretrizes de bem-estar animal, vai ter os melhores recintos, vai ter a melhor equipe para cuidar desses animais, o melhor espaço, isso custa muito caro. Então eu acredito que teria que ter os investidores certos para poder fazer acontecer, mas eu acho que seria um local bom, né, para ter esse tipo de empreendimento. Mais trabalho para vocês daí, né? Com certeza, com certeza, mas é bom que emprega mais gente também, sim. Né? Então... Desses grandes felinos que vocês já receberam aqui no Sempas, né? Tem algum mais simpático, que é mais fácil de lidar, mais dócil? Olha, por incrível que pareça, esses tigres que costumam vir para cá, eles não são muito bravos, porque são animais que já são ali meio domesticados, né, entre aspas. Então são animais muito velhos, que tem um laço grande com o tratador e tudo mais. Então, geralmente, esses animais mais velhos,
eles são mais dóceis por conta de já ter acostumado com os seus veterinários, seus tratadores, com o público de forma geral. A gente tinha uma onça que a gente atendia do zoológico de São Carlos, era uma onça melânica, era uma onça preta. E ela virava de barriga para cima para você coçar a barriga dela. Lógico que a gente não fazia isso, né? Mas ela queria ali, ela ficava, parecia um gato doméstico mesmo. Eu fui uma vez num zoológico nos arredores de Buenos Aires, o zoológico de Lujan. Acho que nem existe mais, graças a Deus. E você entrava na jaula com os grandes felinos. E ali, visivelmente, você via que os felinos estavam, sei lá, dopados, né? Existe muito disso? Então, aqui no Brasil não. Mas esse modelo de instituição é justamente o modelo que ele foi sendo abolido conforme o tempo foi passando. Então, o primórdio lá, o embrião do zoológico não era fazer conservação, educação ambiental, pesquisa, era realmente você mostrar ali como se fosse um circo, né? Você mostrar o animal selvagem para as pessoas verem e tudo mais. Então eu acredito que conforme o tempo foi passando, essas instituições elas foram perdendo esse teor de exposição e ganhando outras responsabilidades. Então hoje um zoológico sério, ele vai trabalhar com pesquisa, como banco genético para as espécies ameaçadas, com educação ambiental principalmente, né? Então a gente teve um caso recente de uma onça que foi, uma filhote de onça que foi atropelado por uma colheitadeira. E a gente teve que amputar a pata desse animal, né, a perna desse animal. E esse animal foi para o zoológico, lá, acho que foi em Guaíra, e ele vai ser usado como um instrumento de educação ambiental. Então é uma onça saudável, mas ela não tem uma perninha. E vai ser explicado para todo mundo que estiver lá por que ela perdeu a perna. Então acredito que nesse sentido o zoológico pode ser uma ferramenta muito útil de educação e de conscientização. No caso, se ela fosse para o seu habitat, fatalmente não sobreviveria muito como. tempo. Né? Não, imagina. Impossível, né? Não tem como. Bom, falando de Botucatu, a gente falava fora do ar também um pouco antes de começar a entrevista, né? Muitos atropelamentos, infelizmente, porque Botucatu ela tem uma malha viária muito grande. A gente é cercado por Castelo Branco, por Marechal Rondon, por estradas menores que interligam regiões, como é a SP-191. Nós temos outras vicinais também, especialmente aquela que vai para Demétria, que é a Gastão da Alfarra, Alcides Soares ali, Vitoriana, a Eduardo Zuccari. E justamente nesses pontos nós temos muitos animais selvagens, né, Gabriel? Botucatu até que teve um ano um pouco mais tranquilo com relação ao atropelamento, mas ainda assim tivemos, né? Com certeza. Nós tivemos uma diminuição em alguns pontos, por exemplo, a Gastão da Alfarra, depois foi colocado lombário e tudo mais. Aquele ponto ali diminuiu bastante os atropelamentos, mas a gente tem atropelamentos em vários locais, inclusive na área urbana mesmo. Então, não necessariamente esses animais mais afastados, então o lobo-guará, um tamanduá-bandeira, mas outros animais, né? Gambá, cachorro do mato, ouriço, então aves de forma geral. Eu já cheguei a ver um tamanduá-bandeira morto atropelado na Alcides Soares, alguns anos atrás. Esses dias apareceu lá na Unesp de Rubião, tamanduá-bandeira. Duas ocasiões, e eu acredito que eram dois animais diferentes. Esses dias tinha um andando na Rua Mando e na João Passos. O mesmo. Ele saiu da Rua Mando e foi pra João Passos. Parece brincadeira, a gente falou um tamanduá andando na Rua Mando, mas é real, né? Pois é, eles estão se aproximando cada vez mais, né? A gente está esgotando as fontes de alimentos. Com certeza. Desses animais, né? Com certeza. Principalmente pelo uso de agrotóxico, né? Pelo desmatamento. O tamanduá é um animal que ele só se alimenta de cupim e formiga. Então ele precisa. E ele é um animal que ele forrageia muito. Então ele anda quilômetros numa noite se alimentando dos cupins, das formigas que ele encontra. Então se ele está encontrando menos, ele precisa andar mais para poder conseguir o alimento que ele precisa. Então. A Gastão da Alfarra, ela é uma região rica em vários animais não ameaçados, mas que a gente começa a ter uma preocupação, como é o lobo-guará, né? Isso. Porque são áreas que, apesar de ter um certo nível de degradação, ainda é um refúgio para certas espécies, principalmente as espécies maiores. Então a gente vai ver lobo, a gente vai ver onça, a gente vai ver tamanduá nessas áreas que são um pouco mais afastadas da cidade, né? E isso
aumenta o risco de atropelamento, de acidentes de forma geral. Se o João André abre a porta da fazenda dele um dia lá, na cozinha, ele se depara com um lobo-guará, o que ele tem que fazer? Ele tem que fechar a porta da cozinha imediatamente e observar o animal de longe. Ele provavelmente vai embora em muito pouco tempo. Não pode tentar espantar, tentar chamar? Não. Se ele começar a se aproximar muito, né, talvez dê para tentar, né, espantar de uma forma segura, mas nunca chamar o animal. O que o lobo-guará pode oferecer de risco, por exemplo? O lobo-guará é um animal que, apesar de ser um animal muito tímido, é um animal que não vai, ele não é um predador topo de cadeia, ele não vai caçar presas muito grandes, enfim. Mas é um animal que, se ameaçado, ele vai morder, né? Tá. E ele tem uma boca muito grande. Então pode ser aí um animal muito, muito perigoso, caso ele se sinta ameaçado. Já o tamanduá não ataca, né? O tamanduá ataca também? Ele usa as unhas. Ele é um animal que a gente chama de... É um animal que ele é edentato, verdadeiro. Então ele não tem nenhum dente. Ele não tem nenhum dente na boca. O animal, ele é totalmente especializado para se alimentar de insetos. Só que ele usa as garras exatamente para poder quebrar o cupinzeiro. E essas garras são utilizadas como defesa, caso o animal seja atacado, caso o animal se sinta ameaçado de alguma forma. É aí que vem a frase, né, um abraço do tamanduá, né? Exatamente, o abraço da morte, né? Rasga. Inclusive, pode ser pior do que o ataque de uma onça, inclusive. Caramba. É bem perigoso. Existem relatos de óbitos de pessoas na literatura por ataque de tamanduá. E daí, tô fazendo uma trilha no lajeado, eu me deparo com uma onça. Vai ser difícil me deparar, mas se eu me deparar com ela numa situação de risco, é rezar, correr não adianta, que ela vai pegar. É rezar ou encarar? Eu acredito que numa situação dessa, provavelmente se a onça te ver e você conseguir ver ela vai fazer de tudo para não ser vista. Então ela vai fugir de você. Tá. Então o que você tem que fazer é se afastar. Mas não é difícil de se deparar, porque na Edgárdia tem onça, né? Na Edgárdia, bem no fundão, né, Gabriel? Tem uma população ali na região, né? Então, mas o encontro ele é muito raro, muito né? Improvável. Muito improvável. E salvo situações onde a onça tá com um filhote, ela nunca vai ser agressiva. Ela sempre vai fugir. Então, e mesmo que ela tiver com um filhote, aí sim que ela não vai se aproximar mesmo, né? Então... A gente estava falando fora do ar também sobre o comportamento da onça parda no nosso caso aqui, né? Ela só tem uma interação com o macho quando há cobertura, o período de cobertura, né? Exato. Depois ela fica sozinha ou com o filhote. Na verdade, ela vai ter aí o período fértil, né? Do ciclo estral dela, ela vai encontrar o macho, vai copular. Gestação dura em torno de 3 meses e pouquinho. E uma vez que ela tenha o filhote ou os filhotes, que uma onça parda pode ter uma gestação com um número um pouco maior de filhotes, até 3 ali, ou até mesmo um pouco mais, mas aí ela vai cuidar desses filhotes durante 2 anos. Eles vão acompanhar a mãe vai ensinar a caçar, a mãe vai ensinar a se esconder, a mãe vai ensinar a fazer tudo. E aí, perto desses 2 anos, o animal começa a dispersar. Então, o filhote, né? Então ele vai dispersar, depois ele volta, depois ele dispersa de novo, até que ele vai dispersar um dia e nunca mais vai voltar. No caso daquela onça que foi atropelada, que a gente estava comentando também fora do ar, foi atropelada na SP-191. E que testemunhas viram ali o corpo da onça, da mãe, né? E escutavam, acho que a 50 metros, nem isso, o filhote. O que aconteceu? O que ocorreu com esse filhote? Ele volta para a natureza sozinho? Provavelmente esse filhote, ele tava com ela, né? E ela acabou sendo atropelada. E ele estava chamando, né? Então isso pode acontecer. Ele na verdade ficou sem a mãe. E ele consegue sobreviver? Não. Judiação. Não. Puxa vida. Muito pequeno, não. Eu não sei se alguém viu, né? O filhote também. Mas um animal muito pequeno, não. As testemunhas que relataram, mais de uma, escutavam ele chamando. Depois de um tempo, sumiu. Nesse caso, então, havendo a possibilidade, é legal chamar um órgão competente, um resgate para poder resgatar o animal. Preservar. Num caso desse, então isso é uma situação bem delicada, porque ela pode ter vários desfechos. Então muitas vezes a pessoa pode encontrar
o filhote de onça e achar que ele tá sozinho, mas ele tá escondido. E a mãe vai voltar. Então acontece muito isso, da gente receber os filhotes e na verdade o filhote não tava abandonado, ele tava escondido. Então a mãe, ela ia voltar em algum momento, porque a mãe, ela não caça com o filhote, ela esconde o filhote. Ela caça e leva comida pro filhote. Porque é muito perigoso ela levar o filhote, ter que caçar e se defender. E tomar conta do filhote. Então, ela esconde. Muitos animais fazem isso, né? Os animais ficam nos seus ninhos. Então, nesse sentido, é bom avaliar, esperar para ver se a mãe não volta, né? Ver ali se o animal vai estar lá depois de um dia, depois de 2 dias. Antes de pensar em chamar alguém para fazer um resgate. Nesse caso, como o animal estava morto ali, né? Aí já era uma situação diferente. Aí talvez se isso acontecesse, é bom acionar um órgão, né? Ou a polícia ambiental, ou os bombeiros, para poder fazer o resgate desse filhote. Rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com mais Radar aqui na Prever FM. Prever FM, 12:44, esse é o Radar, música e conversa boa. Hoje nós estamos recebendo aqui o Gabriel Correia de Camargo, médico veterinário do Sempas. Gabriel, tem algum caso que você se recorda inusitado de um atendimento, de um resgate animal que você nunca esquece e gosta de contar pro pessoal? Tem vários, assim, trabalhar no Sempas é receber uma quantidade muito diversa, né, de animais. A gente aqui em Botucatu a gente tem uma população muito grande de siriema, né? Que é um animal muito carismático, né? Uma ave ali meio agressiva, meio pernuda e tudo mais. Então, a população de Botucatu tá bem acostumada já com as siriemas, né? Lá ali na Unesp tem um monte de siriema. E uma vez apareceu uma siriema lá no Sempas e, na verdade, ela tinha sido cuidada por uma pessoa desde filhote e ela já tinha ali os seus 2, 3 anos e o que contaram pra gente é que o animal assistia televisão com o cara que cuidava, comia pipoca, enfim, já era quase um bicho de estimação ali, né? Então esse tipo de coisa é engraçada, mas a gente tá sempre atendendo um número de casos muito diferentes entre si, né? Animais que são muito diferentes entre si. Qual foi o animal mais exótico que o Sempas recebeu? Mais exótico? Sempre tem os tigres, né? Que são animais que não tem nada a ver com a nossa fauna. Gosto muito de elefante. Já vem um elefante pra cá. Olha, acho que não cabe, mas enfim. Já veio avestruz pra gente também. Emu, que é aquela ave australiana, sei. Né? Que parece mais ou menos uma ema ali, né? Então, esses animais de outros continentes, assim, de vez em quando a gente recebe. Então, é o mais diferente, assim. O resto, apesar de ser a nossa maior casuística, são animais da fauna brasileira. Né? Então, é mais corriqueiro, digamos assim. Muitos primatas vocês recebem? A gente recebe bastante. A gente recebe macaco prego, a gente recebeu bugio, sagui também, né? Apesar de que outras cidades da região, elas têm uma população maior de sagui. Então, Botucatu não tem muito. Aqui não tem muito sagui, né? Não tem. Então a gente não recebe tanto. Mas já recebemos saguis, enfim. A macaco-aranha a gente já atendeu também. Répteis a gente recebe muita serpente peçonhenta. Então, muitas vezes aparece na chácara, né? Aparece no sítio, e aí o pessoal traz pra gente, a gente identifica, examina o animal. O animal pode ou não ir pro CEVAP, ou ele pode ser solto numa área mais isolada, né? Então a gente recebe serpentes peçonhentas, serpentes não peçonhentas, jacaré, a gente já teve alguns casos, esse ano não, mas ano passado a gente teve caso de jacaré que foi vítima de pesca predatória. Então o anzol machucou todo o animal por dentro, a gente teve que fazer cirurgia para poder retirar o anzol. E são anzóis, não sei se vocês já viram um anzol de jacaré, mas ele é muito grande, ele é um anzol enorme, assim, e machuca bastante. Então... E aqui em Botucatu nós temos jacarés, né? Temos várias jacarés. regiões. Eu não gosto de falar justamente por conta disso, para não oferecer o mapa para o caçador, mas temos, né? Temos, em áreas mais remotas a gente tem, áreas que são mais alagadas, né? Que tem cursos de água mais perenes, é mais comum ter. Vocês do Sempas saem a campo ou só recebem? A gente só recebe. Tá.
Muitas vezes a gente até, dependendo da situação, a gente pode ajudar o órgão, então, ou os bombeiros, ou a polícia a fazer um resgate que exija, por exemplo, o uso de anestésico, né? Então, com uma onça, né, um animal assim. Mas, via de regra, a gente tá lá, a gente fica a postos esperando os animais chegarem. Você tava no resgate daquele macaco prego na Vila Antártica, na praça? Não. Não? Não. Você lembra desse caso? Não lembro desse Umas caso. 5 horas o macaco prego ficava de uma árvore para outra, e bombeiro, e ninguém conseguia pegar o macaco prego, e ninguém conseguiu pegar. É Ele foi embora. difícil. Eles são muito, muito rápidos, né? Ainda mais um animal que tem ali as árvores, né? Ele vai pular para onde ele quiser, né? Então é muito difícil fazer. O primata, ele também é agressivo? Imagino que tem espécies agressivas, né? E tem espécies que são mais naturalmente agressivas do que outras, mas todos podem se tornar agressivos, principalmente quando a gente chega mais perto, né? Então vai tentar passar a mão, vai dar comida na boca, né? Ver vídeo no Instagram do macaquinho comendo. Tem muita gente que tem macaco, né, como animal de estimação, e posta vídeo na internet, daí todo mundo acha que todos os macacos são assim, né? Isso pode causar um acidente. O macaco, ele vai morder, principalmente. Uma vez numa trilha eu escutava um bugio. Eu nunca tinha escutado, nunca tinha me deparado, e eu falei assim, pô, eu tô num parque dos dinossauros aqui, né? Tem um dinossauro. Não, o bugio, ele é impressionante o barulho que ele faz. E a hora que a gente vai ver é um macaquinho. Pois é. Ele tem, o macho, né? Ele tem um osso ióide muito desenvolvido. E ele consegue fazer aquela ressonância, né? Com o som. Então, por isso que é tão alto. Mas é um dos animais mais tranquilos. Quando a gente fala de primata, né? É um animal bem tranquilo de lidar, assim. Um animal bem, bem dócil. Vocês já fizeram um ranking dos animais que são mais vistos em Botucatu? Ou não? A gente tem algumas estatísticas, né? Muitas delas são usadas, inclusive para fazer levantamento de fauna e tudo mais, né? Mas em Botucatu, o que a gente mais vai ter, o que a população mais vai ter contato vai ser o gambá, a maritaca, o tucano, e mais recentemente o tamanduá-bandeira, né? Que tem aparecido mais nas áreas urbanas. O tucano me preocupa muito, que a gente tá vendo agora e as pessoas tiram foto, nossa, que lindo, ai, Botucatu abençoado, olha o tucano em cima do poste, cada vez mais comum isso daí, mas isso é preocupante, né, Gabriel? É porque você não via esses animais antigamente, né? Então esses animais, eles foram se aproximando cada vez mais, e consequentemente eles correm mais riscos, né? Isso diz pra gente também sobre a saúde do meio ambiente. Isso. A saúde do habitat original desses animais, que não tá boa. Então o animal, ele vai procurar alimento em outras áreas que antes ele evitava, justamente por conta da presença humana. E não tá boa faz tempo, né? Porque a maritaca não estava entre nós há 25 anos. Pois atrás, e agora tem mais maritaca do que cachorro na rua. Eu costumo falar que a maritaca é o pardal de ontem, né? Aliás, o pardal me parece que sumiu um pouquinho do nosso dia a dia. Tem alguma ligação com a maritaca? É que eu acho que a maritaca chama mais atenção, mas ele tá por aí, sim. Impressionante, né? E o estrago que a maritaca faz, né? Em rede elétrica. É porque elas usam para fazer ninho, né? Elas usam os fios, tudo que tem aspecto de fio, de galho, né? Ela vai usar para fazer o ninho dela. O gambá, interessante, você citou nesse ponto. Esses dias eu vi uma pessoa postou nas redes sociais lá o gambá, e ela tentando expulsar o gambá com a vassoura. Pelo amor de Deus, gente, o gambá tem uma importância ecológica muito grande, né, Gabriel? Tem, porque as pessoas, elas não têm ideia de quanto, na verdade, porque o gambá, ele come muitos animais peçonhentos. Ele faz controle natural do escorpião, por exemplo. Então, a gente tem muito escorpião na área urbana, principalmente perto do cemitério, né? Ou áreas que tem muito lixo. Porque o escorpião vai comer a barata, e a barata, ela vai se proliferar no lixo, né? Daí você aumenta a quantidade de escorpiões. E o gambá, ele é um animal que faz um controle muito, muito, muito bom de escorpião. Então é importante ter os gambás por perto para poder fazer esse controle. Gente, não confunda gambá com ratazana. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. De longe ou no escuro, a silhueta pode ser até parecida, né, Gabriel? Mas eles são animais bem diferentes. Então vamos deixar o gambá em paz. Vê um gambá na sua garagem, ele vai sair de lá. Ele vai. Ele só tá de passagem. Ele não tá ali pra atrapalhar. Não, é só não mexer com ele, deixar ele quietinho que ele vai sair. Mesma coisa maritaca ou não? Quem tem problema com maritaca, qual que é o procedimento? Inclusive isso é uma coisa muito importante que a gente tem uma campanha, né, no SEMPAS, de conscientização da população em relação às maritacas, porque o que acontece?
Muitas vezes a maritaca faz o ninho no forro, ela vai criar os filhotes no forro, e aí é solicitado para tirar os filhotes e levar os filhotes para o SEMPAS ou para qualquer outro centro de recebimento. O problema é que quando a gente remove o animal do forro, do ninho, vai ser muito mais difícil reabilitar aquele animal para a vida livre depois. Então o que a gente orienta a população a fazer é esperar esses animais saírem do ninho, que não demora muito, demora alguns meses. Esses animais saem do ninho e aí a pessoa fecha o forro, para evitar que a maritaca consiga acessar. Aquela mesma história. Se o animal ele não acessa, ele não vai ficar rondando. Sim. Né? Então o que a gente sempre orienta é não tirar os animais do ninho, esperar o animal sair e aí fechar o forro. Fechou o forro, ela não vai mais conseguir entrar. Ô Gabriel, até para finalizar a entrevista, já passou, João André, 1 hora já. Botucatu tem muitas espécies porque nós estamos numa transição de biomas, né? Mata Atlântica e Cerrado. Isso possibilita Botucatu ter mais espécies? Possibilita. A gente está numa região de ecótono, né? Que a gente fala. Então existe uma transição clara entre a Mata Atlântica e o Cerrado, na nossa região toda ali da cuesta basáltica, né? E isso faz Botucatu um local muito interessante, muito rico em biodiversidade. Então, a gente tem cidades menores em outras regiões que não tem, ali, cidades mais rurais, né, eu digo, que não tem a biodiversidade que a gente tem aqui. Então, Botucatu é um local muito, muito especial nesse sentido. Gabriel, tem como acompanhar o SEMPAS pelo Instagram? Tem sim. Tem como acompanhar. A nossa página é sempas.nesp. Sempas.nesp. Isso. Você que está ouvindo agora, vale a pena acompanhar. Gabriel, obrigado pela aula que você nos deu aqui. Que é isso, gente. Obrigado eu. Obrigado, Gabriel. Valeu. Tchau. E mais tarde estará no YouTube. Exatamente, no nosso canal no YouTube. E o Radar, amanhã ao meio-dia tem mais uma edição. E aliás, amanhã, né? Amanhã é meio retrô. É. Retrospectiva. Valeu, João André. Até. Até mais. Tchau. Eu continuo aqui. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.